Nós estamos no versículo 17 do capítulo 9 do Apocalipse. E antes de entrarmos propriamente no texto, só um comentário. Nós estamos vendo devagarzinho todos esses aspectos da história do Apocalipse e vocês devem ir fazendo as anotações de vocês, porque às vezes pode parecer que um determinado episódio não faça sentido, mas vocês precisam anotar, estudar, depois ao final do trecho, ao final de todo o capítulo, fazerem a revisão de vocês. Aí vocês vão começar a entender exatamente como é o Apocalipse, qual é a sua mensagem, o que ele quer nos passar. Porque se vocês apenas ouvirem o que eu estou lendo e apresentando, vocês serão como aqueles alunos que vão na escola para comer a merenda, não vão para estudar. E é preciso se debruçar sobre as lições para realmente as lições ficarem guardadas para sempre no nosso espírito. Entenderam isso? Então, aproveitando a oportunidade, eu quis deixar aqui esse aviso para ajudar no estudo de vocês, na compreensão de vocês. Perdoe-me se desse jeito, né, dessa forma, eu feri aí alguma sensibilidade mais aguçada. Mas a gente tem que falar a verdade de acordo com a intuição que vem aqui no momento. Então, o texto, continuando, o texto do versículo 17 do capítulo 9 do Apocalipse diz: os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Algumas coisas nós já vimos, e vamos continuar aqui no nosso estudo, analisando este versículo. Ainda acerca do uso das armas de fogo pelos turcos na sua campanha contra Constantinopla, vale a pena ver As Horas Apocalípticas de Eliot, no volume 1, no qual ele diz o seguinte, abre aspas: a morte da terça parte dos homens, isto é, a tomada de Constantinopla e, por consequência, a destruição do Império Grego, foi devida ao fogo, fumaça e enxofre, artilharia e armas de fogo de Maomé. Mais de 1100 anos tinham já decorridos desde a sua fundação por Constantino. E durante esse tempo, godos, hunos, persas, búlgaros, sarracenos, russos e os próprios turcos otomanos tinham feito seus assaltos hostis ou posto cerco contra ela, isto é, Constantinopla. Entretanto, as fortificações eram inexpugnáveis para todos esses. Constantinopla sobreviveu e com ela o Império Grego. Daí a ansiedade do sultão Maomé encontrar o que pudesse remover aquele obstáculo. Podes fundir um canhão? Foi a pergunta ao fundidor de canhões que para junto dele desertou e concluiu: um canhão de tamanho suficiente para abater os muros de Constantinopla? Pois bem, a fundição foi imediatamente estabelecida em Andrinopla. O canhão foi fundido
a artilharia foi preparada e o cerco teve início. Fecha aspas. É digno de nota como Gibbon, sempre inconsciente comentador da profecia do Apocalipse, põe este novo instrumento de guerra no primeiro plano do seu quadro, na sua eloquente e impressionante narrativa da catástrofe final do Império Grego. Em preparação para ela, apresenta a história da recente invenção da pólvora, dessa mistura de salitre, enxofre e carvão. Fala do seu primeiro uso pelo sultão Hamurat e também, como já dissemos, da fundição de maiores canhões por Maomé em Adrianópla. E depois, no regresso do próprio cerco, descreve, abre aspas, como as arremetidas de lanças e dardos eram acompanhadas pela fumaça, o som, o fogo das espingardas e canhões, como a extensa ordem da artilharia turca fazia fogo contra as muralhas, troando ao mesmo tempo 14 baterias sobre os lugares mais acessíveis, como as fortificações que durante séculos tinham resistido ao estilo violência, agora se desmantelavam por toda parte. Sob os canhões otomanos, muitas brechas se abriram e perto da porta de São Romano, 4 torres desmoronaram. Mais ainda, como enquanto para todos os lados das linhas, das galés e da ponte, a artilharia otomana fazia fogo, e o campo e as cidades e os gregos e os turcos estavam envolvidos numa nuvem de fumaça que apenas poderia ser repelida pela libertação ou destruição final do Império Romano. Finalmente, como as muralhas foram reduzidas pelos canhões a um montão de ruínas, e os turcos, arremessando-se através das brechas, Constantinopla foi tomada, seu império subvertido, sua religião confiscada pelos conquistadores otomanos. Fecha aspas. Que é isso, senão um comentário às palavras dessa profecia do Apocalipse? Mas com isso alguém pode estar pensando, isso faz tempo. Sim, mas como já falamos, a história se repete. Conforme a visão relatada por João aqui no Apocalipse, por sair da boca dos cavalos com cabeça como as de leão, fogo, fumaça e enxofre, muitos também entendem que isso representa as munições das armas de fogo utilizadas nas 2 primeiras guerras mundiais. Além de ser também a interpretação pelo uso dos aviões em ambas as guerras e dos helicópteros na Segunda Guerra Mundial, os quais eram utilizados para desfechar seus projéteis sobre os inimigos, e pelo uso de canhões por causa do estrondo que fazem ao serem disparados. Isso tudo se assemelha em força ao rugir de leão. Ficou mais próximo da atualidade por esse novo aspecto? Viram só? A história se repete, com algumas mudanças nos nomes, lugares. E o que vocês acham de algo mais próximo ainda
acontecido num 11 de setembro. No próximo programa, nós vamos continuar. Agora, a partir do versículo 18. Até lá!